Olá, pessoal da Preventiva. Vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre essas medidas preventivas de prevenção e controle de cárie dentária, certo? A gente vai entender um pouquinho desses mecanismos de como a gente controlar a cárie dentária. Então, antes de tudo, vocês vão perceber que o grande destaque para tudo isso é o flúor. Né? O flúor vai estar em praticamente todos os métodos preventivos. Mais de 90% dos métodos preventivos vão estar relacionados ao flúor. A gente vai ter um ou outro que a gente tem outras técnicas para isolar o dente. No final da aula vocês vão saber de todos eles. Então, destacar o flúor, a gente percebeu no passado, na minha época de graduação, se acreditava que o flúor ele tinha um efeito sistêmico e não sistêmico. Então, o efeito, ou seja, tópico. O efeito sistêmico era aquele que a gente ingeria. Então, aquele flúor que está na água, os suplementos de flúor que a gente ingeria, iria retornar, né, para a cavidade bucal e iria ter um efeito preventivo. Se prescrevia até para as grávidas no passado o uso de flúor sistêmico. Hoje em dia isso não é mais prescrito, certo? Hoje se sabe que esse uso do flúor sistêmico, ele só vai ter aí em torno de 10% de ajuda no período que o dente está sendo formado. Então, é praticamente nulo, então a gente não usa muito esses métodos sistêmicos. Hoje se sabe que a ação principal do flúor é aquela tópica, ou seja, quando eu estou tomando a água está tendo contato com o dente e aí ele consegue absorver o flúor. Certo? Então, essa é a principal forma, é o uso tópico do flúor como um todo, ou seja, o flúor em contato com o dente faz com que a gente tenha uma absorção melhor dele e um efeito preventivo melhor. Então, a gente vai ter ele, principal ação, essa ação local, né, essa ação tópica, e a gente vai ter diversas formas de aplicar, seja elas coletivas ou individualmente, a gente vai falar sobre todas essas formas hoje. E a gente vai estar baseado nas evidências, né? A gente tem um manual de fluoretos dado pelo Ministério da Saúde, que já é baseado em várias evidências científicas de muitas décadas e de estudos do flúor, que já é muito bem sedimentado, certo? Já é algo que a gente consegue ter uma boa experiência, tanto clínica como de pesquisa, para dar essa evidência. Então, quais são esses métodos coletivos? Os principais, a fluoretação das águas, né? Os dentifrícios fluoretados que a gente tem acesso hoje em dia, a escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, os bochechos, os géis com uso de flúor e algumas alternativas que a gente vai falar um pouquinho sobre eles só para vocês conhecerem do âmbito de curiosidade, sal, leite, açúcar, com o uso de flúor dentro deles. E os métodos individuais, que seriam bochechos, certo? Géis, espumas, vernizes, que são tipos de aplicação de flúor, e o uso do ionômero de vidro, o uso de selantes. O uso de selantes é o único que não tem o flúor. Então, antes de tudo, vamos dar uma relembrada aí, né? Rememorar o que é a cárie dentária. Então, a gente sabe que um fator isolado, né, não é um grande causador da cárie dentária. A cárie dentária é uma doença multifatorial, que ela depende de várias circunstâncias para que aquilo aconteça, certo? Várias causas, né? A gente tem várias coisas que interferem. Então, uma causa sozinha seria uma forma muito simplista da gente explicar a cárie dentária. E a gente, além disso, deve considerar se a pessoa tem acesso ao uso do flúor, porque é o principal meio preventivo. Como é que é a dieta dela? Se é uma dieta muito rica em açúcares, né, em carboidratos, isso vai
isso pode estimular o desenvolvimento da cárie, como é a frequência da higiene. Ela escova os dentes 3 vezes ao dia, faz a higiene adequadamente, e os micro-organismos que todo mundo vai ter, os micro-organismos na cavidade bucal, então a flora, ela vai estar pertencendo praticamente para todas as pessoas, então a gente não consegue controlar isso. O tempo que aquele biofilme, como vocês já viram nas aulas anteriores, que aquele biofilme permanece aderido ali no dente, e a chegada da dieta, né, a chegada do açúcar e a produção ali dos ácidos que vão gerar a cavidade. E a saliva também é um fator muito importante. Pessoas que têm uma deficiência na produção salivar, elas vão ter uma chance maior de desenvolver cárie dentária. Então, além dessas questões básicas da microbiota da cárie dentária, a gente tem também as questões mais abrangentes, como, por exemplo, a classe social, a educação, a renda. Isso está relacionado àqueles determinantes sociais de saúde que vocês viram lá em promoção de saúde. O comportamento, a atitude, o conhecimento, a renda. Então, aqueles aspectos dos determinantes sociais que vão também interferir nesse processo, faz com que a pessoa não tenha condições de ter a escova, não tenha a orientação de escovar os dentes 3 vezes ao dia, não tem um tempo de fazer isso, né? Não tem o local para fazer a higienização. Então, imagina só uma pessoa que trabalha na rua o dia inteiro como ambulante, então ele não vai ter um banheiro, ele não vai ter uma estrutura para cuidar daquela saúde, ele vai passar o dia todo na rua, então isso termina passando despercebido da vida dele. Então, as questões socioeconômicas, elas têm interferência nesse processo. E aí a gente volta um pouquinho no passado e vai lá nos estudos clássicos, onde foi descoberto o uso do flúor, né? Então, em 1916, McKay e Black fizeram um estudo lá no Colorado Springs, nos Estados Unidos. McKay era um aluno, vamos dizer, mais ou menos, na época da escola, na época da graduação dele. Então, o que é que aconteceu? Ele foi para uma região mais afastada, uma região bem distante, montanhosa, muito parecida com Araruna, e fria, e ele não tinha sido um excelente estudante. As pessoas que não eram tão bons estudantes, eles iam para regiões mais distantes lá nos Estados Unidos, nessa época, para lugares mais afastados que não tinham profissionais da saúde. Então, McKay foi para lá, e quando chegou lá, ele descobriu que a população tinha umas manchas amarronzadas nos dentes, e ele chamou isso de mosqueamento. E ele começou a verificar e avaliar essa situação, e ele percebeu que era muito comum. Praticamente todas as pessoas tinham esse mosqueamento na cidade, e ele ficou encucado: de onde será que está vindo essa mancha? E, ao mesmo tempo, ele percebeu que as pessoas tinham também uma prevalência menor de cárie. Então, ele foi a fundo para tentar descobrir o que era aquela situação que gerava o mosqueamento, que era uma coisa ruim, porque deixava os dentes das pessoas manchados, e, ao mesmo tempo, uma coisa boa, porque as pessoas não iam ter cárie, né? Então, ficou-se a pergunta de como chegar aí a uma quantidade, um valor meio termo, onde as pessoas chegassem a ter um benefício para evitar a cárie dentária e não tivesse mosqueamento. E aí ele percebeu, começou a avaliar a fonte de água da cidade, e ele percebeu que a fonte principal de água da cidade tinha uma quantidade de flúor bem elevada. E isso era, na hipótese dele, um dos grandes responsáveis por causar o mosqueamento e causar também a diminuição da prevalência de cárie. E aí, em 1942, algum tempo depois, Dean fez um estudo em 21 cidades para tentar descobrir qual proporção, qual era a quantidade de flúor que se deveria ter na água para que a gente conseguisse aquele efeito preventivo sem causar o mosqueamento.
E aí ele chegou aí, a pergunta principal dele era qual concentração teria efeito preventivo e não ocasionasse mosqueamento. E aí ele chegou a uma conclusão, de acordo com os estudos nas 21 cidades, que se você tivesse uma água com em torno de 1 ppm de flúor, a gente conseguiria ter esse efeito preventivo e não ia ter um mosqueamento. Então, você vê que é muito recente, se a gente olhar para o passado que nós temos aí, de muitos séculos, né, muitas décadas atrás, a gente tem aí no último século essa descoberta, que é a descoberta do uso do flúor para fazer esse efeito preventivo. Então, a fluoretação das águas foi tida como uma grande descoberta lá. Inclusive, ela entrou entre as principais medidas de saúde pública do século XX pela Organização Mundial de Saúde. Foram escolhidas 10 principais medidas e ela está aí próximo também, nessa lista dos 10, está a descoberta da penicilina. Então, foi uma grande descoberta o uso do flúor como meio preventivo de cárie dentária. Então, hoje a gente assiste um quadro relativamente controlado de cárie dentária nas pessoas, né? Antigamente, era praticamente todo mundo perdia os dentes por causa de cárie, não se tinha controle, sem ter flúor, você não conseguia estancar aquilo, então todo mundo era banguelo, né? Era desdentado. Então aí a gente controlou essa epidemia de cárie no mundo a partir do momento que tem essa descoberta, e entre 2 e 3 pessoas nos Estados Unidos têm acesso. Então, o acesso à água fluoritada é muito maior no exterior do que no Brasil, né? A gente ainda tem muita dificuldade em ter água fluoritada, mas, por exemplo, os Estados Unidos, que já tem uma preocupação maior com essas situações, já consegue ter acesso à água fluoritada para mais pessoas. Ela beneficia aí principalmente aqueles mais afetados pela desigualdade. Então, se eu uso um método preventivo que chega pela água que as pessoas vão tomar, né, a gente leva aquele benefício para a maioria das pessoas, principalmente aquelas mais pobres, que não vai ter tempo de escovar os dentes, que não vai ter condições de comprar escova. Então, a água chega para todo mundo e aí a gente conseguiria um controle melhor da cárie dentária. Né? Lógico que com o flúor, a água fluoretada. O uso da água fluoritada é mais efetivo e de abrangência coletiva, né? E a gente consegue, algumas pesquisas já mostraram, né, o estudo de Baixo Candu mostraram que a gente consegue uma redução de 50% na prevalência de cárie se você inclui o sistema de abastecimento fluoretado. Então, essa seria a principal medida da gente batalhar para que todo mundo tivesse acesso à água fluoretada. Então, a CDA, que é a Confederação Dentária Canadense, ela coloca aqui em 2003 como a principal medida da história para a parte da odontologia, né, o uso da saúde, o uso do dentifrício fluoretado, que mostra que isso é seguro, efetivo, econômico e traz economias até para o sistema de saúde. E no Brasil, como é que está essa situação da água fluoritada? Então, Baixo Candu, em 53, fez uma pesquisa. Então, observou-se que em crianças de 12 anos teve uma redução de 57% do CPOD, né? Ou seja, as crianças ali de 12 anos tinham 8,6 dentes cariados antes da fluoretação das águas. Depois da fluoretação das águas, em 10 anos, essa redução caiu para essa quantidade de dentes afetados por cárie dentária caiu para 3,7. Então, foi uma redução de 57%. Então, muito importante. O último levantamento em 2010, o de 2020 ainda não está pronto, mas em 2003, 10 e 20 não trouxeram para a gente como estava distribuída a água fluoretada. Só que nesses últimos anos a gente não teve mais investimento na fluoretação das águas e quanto mais passou o tempo, mais reduzido foi o investimento na saúde bucal. Então, o Sul e Sudeste, eles tinham 46% dos municípios com água fluoretada. O Norte, Nordeste, Centro-Oeste praticamente não tem água fluoretada, não existe.
Então, 100 milhões de habitantes, mais ou menos, no Brasil, em torno de 2009, que estavam concentrados aqui mais nessas regiões. Então, o Brasil é o segundo sistema ainda de floretação de águas do mundo, só que ele é concentrado nas regiões mais ricas do nosso país. Então, a Paraíba tem 221 cidades que recebem água sem fluor, né? Então, deveria ser ao contrário, mas, na verdade, a situação é essa. Então, nossos municípios da Paraíba, praticamente, todos não têm água fluoretada e recebemos um recurso lá, por volta de 2010, 2011, 950 mil para adicionar água fluoretada em algumas cidades, mas ainda também não tinham conseguido fazer. E aí a gente tinha duas cidades que tinham água fluoretada, Baía da Traição e Alagoinha, eram as únicas cidades da Paraíba. No passado, João Pessoa e Campina Grande tiveram a água fluoretada, na década de 80, para a gente ter ideia. E aí se aprovou uma lei no parlamento, no estado, né, na Câmara Estadual, nos deputados estaduais, para incluir e obrigar as cidades da Paraíba a ter água fluoretada. Então, depois que essa lei foi aprovada, a água fluoretada de João Pessoa e Campina Grande foi interrompida. Então, sendo uma coisa contraditória, né, a situação que a gente estava vivendo. Em vez da gente ter a água incluída nesse processo, a água fluoretada incluída nesse processo, a gente terminou tendo foi a interrupção e nunca mais João Pessoa e Campina Grande tiveram água fluoretada, que são as principais cidades da Paraíba. E aí a gente tem algumas legislações que elas já estão muito obsoletas e que a gente precisa, inclusive, renovar. Mas, se a gente perceber, elas são antigas e, ao mesmo tempo, não foram cumpridas. Então, a Lei 6.050/74, ou seja, do ano de 74, obrigava todo o sistema de abastecimento público ter água fluoretada. E a gente aí já está nos anos 2000, né? E a gente não consegue, na década de 20, a gente não consegue resolver esse problema. Então, as portarias do Ministério da Saúde, 518 de 2004, teve uma mudança que ela incluía que, você só pode ter, no máximo de fluor dentro dos dentifrícios fluoretados, um valor máximo de 1,5 ppm. Certo? Aliás, das águas fluoretadas, um valor máximo de 1,5 ppm. E ideal para o Brasil ficar em torno de 0,7 ppm. Então, valores acima disso, né, altos, a gente pode ter casos de fluorose. Então, a gente tem que ter cuidado. O mosqueamento que se falava é a fluorose. Então, valores mais altos que 0,7 ppm de flúor pode trazer prejuízo às crianças de 9 anos, menores de 9 anos. Vocês vão ver que a gente tem muitas autores que colocam essa idade em 6, certo? 4 anos, e a gente vai falando aqui no decorrer da aula. Então, em 2004, a gente teve a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, e a gente teve a inclusão de novos sistemas de saúde, novos sistemas de abastecimento de água, só que esses sistemas ficaram ainda limitados, a gente não consegue ter acesso a eles, né? Então, quanto à fluoretação das águas, quais os custos disso, né? Qual a vantagem de fluoretar as águas no país? Então, no Brasil, um estudo fez um cálculo, Frias, em 2003, fez um cálculo para avaliar, se eu tiver água fluoretada e se eu não tiver, quanto é que eu economizo no sistema de saúde. Então, no Brasil, se gastaria, na cidade de São Paulo, em torno de 8 a 3 centavos para manter o sistema de abastecimento fluoretado funcionando por pessoa, certo? Isso geraria uma economia no serviço de saúde de mais ou menos a criança, só em crianças de 7 a 12 anos, se fosse no sistema privado por ano, habitante, economizaria R$ 342. Se fosse no sistema público, economizaria R$ 83.
Então, os 8 centavos vira 83. Então, a gente termina gerando um custo muito maior, né, por não ter a água fluoretada. Nos Estados Unidos foi feito esse cálculo também, então ele chegou a uma proporção que a cada $1 de economia se gasta 40, né, no serviço de saúde. Então, também é um custo muito alto quando não se tem a água fluoretada. E aí a gente tem alguns requisitos para a fluoretação de água. Vamos dizer que vocês virem os coordenadores de saúde bucal dos seus municípios, vocês virem os secretários de saúde, e aí vocês vão lutar para fazer essa implantação da água fluoretada. O que é que a gente tem que saber, né? O que é que a gente tem que entender? Então, primeiro, a gente tem que ter cuidado, alguns requisitos básicos para a gente se preocupar antes da implantação, é evitar a fluorose. Então, a gente precisa avaliar como é a situação da saúde daquelas pessoas através de um levantamento epidemiológico. Então, um levantamento epidemiológico na cidade deve ser feito primeiro, para a gente ver se existe prevalência de fluorose, qual é a prevalência da cárie dentária que tem, e esse dado, marco, se vira indicador para a gente, quando for evoluindo, quando a gente for implantar o sistema, a gente poder comparar com o passado, antes da implantação do sistema. Gente, monitorar esses dados, né? Então, a gente, com 2 anos, 3 anos da implantação da água fluoretada, a gente vai começar a fazer esse monitoramento para saber se não começou a surgir casos de fluorose e para saber se está tudo adequado. Esse monitoramento também, ele não é só dos dados epidemiológicos dos pacientes, mas também da água. Então, de vez em quando, toda semana ela tem que fazer uma coleta dessa água que foi incluído o flúor para saber se ela está com a quantidade certa de ppm de flúor para não causar neflorose e também não adiantar de nada sobre a conseguir a prevenção da cárie dentária. A gente tem que avaliar os teores naturais. Sim, o flúor é algo natural. Se você colocar no YouTube, vai ter uma porrada de coisa falando mal do flúor, certo? E aí, sim, há muitos anos que a odontologia já trabalha com flúor, que se tem água fluoretada e as pessoas querem usar aquela mesma história do negacionismo da vacina, entendeu? Quer criar um culpado para uma coisa, só que nunca se conseguiu chegar, de fato, a uma prova que o flúor causa isso ou aquilo, né? Há diversas doenças que são criticadas ali não têm relação com o flúor. Então, o flúor é algo natural, nossas águas têm. Então, se pegar a água mineral aí de vocês, vai ter uma quantidade de flúor, né? Se a água que você bebe da torneira vai ter uma quantidade de flúor, só que essa quantidade de flúor geralmente é muito pequena, ela não está adaptada à necessidade que a gente precisa. Inclusive, existem locais que a gente precisa remover o flúor. Quando a gente mora em cidades que tem muitas rochas, né, que tem muitas montanhas, geralmente essas pedras soltam uma quantidade maior de flúor. Então, existem filtros que vão limpar e remover o flúor em excesso para evitar a fluorose e para evitar que as pessoas também se intoxiquem ali com uma quantidade muito alta de flúor. Também, se você tomar uma quantidade muito elevada, de fato, você vai estar fazendo mal, certo? Então, existe o equilíbrio. O flúor, ele tem até no chá, o chá verde, tem uma quantidade muito grande de flúor, né? Então, se eu não me engano, 13 ppm. Então, você tem algumas coisas naturais, né? E a própria água natural, ela vai trazer também percentual de flúor. O que a gente faz é ajustar isso para uma medida que é segura e que cause benefício de prevenção à saúde bucal, certo? Determinar essas concentrações de acordo com a temperatura. Então, se a minha cidade é muito quente, as pessoas vão beber mais água, então a gente termina baixando um pouco mais essa concentração, 0,7 para 0,6, por exemplo. Se a cidade for mais fria, a pessoa vai beber menos água. Então, a gente aumenta um pouco mais a concentração, certo? Essa avaliação pode ser feita. E aí a gente tem a inclusão da solução no final do tratamento. Depois que faz todo o tratamento da água, é que é feita aquela
questão da inclusão do flúor, certo? Ele é o último elemento a ser incluído numa estação de tratamento. E é importante que o acesso a esse flúor ele seja sem interrupção. Eu tenho uma família japonesa que morava em uma comunidade, que essa comunidade tinha água fluoretada naturalmente. E aí ela se mudou para outra comunidade. Então a prevalência de cárie deles era zero, todo mundo bem controlado. E essa comunidade, essa família japonesa saiu desse local e se mudou para outra comunidade. Então, mesmo ela tendo passado todos aqueles anos recebendo água fluoretada e tendo poder preventivo, a partir do momento que ela se mudou de comunidade e foi morar em um local que não recebia água fluoretada, ela começa a ter os mesmos padrões de dentes cariados, como se nunca tivesse tido água fluoretada. Ou seja, o que é que essa historinha traz para a gente? Ó, a água fluoretada é preciso que ela seja sem interrupção, então você tem que ficar tomando durante toda a vida, certo? Para ela manter aquele percentual de prevenção. Se você interromper, você perde aquele poder preventivo, porque o flúor ele vai se ligar lá ao seu dente, mas ele vai ter uma vida útil, depois ele vai começando a ser liberado. Então, é importante que a gente tenha esse contato com o flúor sempre. Então, essa permanência constante do uso do flúor é que faz com que a gente mantenha esse equilíbrio, certo? Que mantenha esse poder preventivo. E tem o heterocontrole. Então, a população também estar consciente da importância da água fluoretada, porque se a população não está consciente, se a população também não luta por aquilo, vai chegar outro gestor ali da unidade de tratamento que tem preguiça ou que tem preguiça de incluir ou quer economizar na fluoretação da água e faz com que tenha o corte da fluoretação da água. E aí, se a população não luta, não briga por manter esse benefício, isso vai ficar por isso mesmo e as pessoas vão perder esse poder preventivo. Então, teve um caso de uma colega minha dentista, que era coordenadora de saúde bucal, conseguiu fazer a instalação no tratamento, ficou durante 3 anos, mas aí, de repente, a empresa de água da cidade, a Cagepa da cidade, resolveu por bem não incluir mais o tratamento com água fluoretada. E aí, terminou perdendo esse efeito preventivo e a população não se importou, ninguém lutou, ela ficou lutando sozinha e aí terminou perdendo essa luta, né? Do que é que a gente usa, o que é que a gente usa para formar a água fluoretada? Então, a gente vai usar o fluossilicato de sódio, o flúor que a gente mistura na água, ele é o fluossilicato de sódio, certo? E o ácido fluossilício. Então, são esses 2 tipos, são os principais compostos que a gente usa para fazer a água fluoretada. Então, geralmente, ou eles são em água, é uma quantidade de flúor muito alta nos barris de água, né? Isso se torna muito pesado. Ou então, um saco desse bem grande com flúor em pó. Então, tem suas vantagens e desvantagens. O saco em pó, se ele pegar umidade, se ele ficar muito tempo num local fechado, escuro, ele pode pedrar, ele pode pegar a umidade e estragar muito fácil. O líquido, porém, ele tem a vantagem do transporte ser mais fácil, ele render mais. O líquido, ele é mais pesado, é mais difícil de fazer o transporte, porém ele tem uma durabilidade maior, dependendo desse manuseio, né? Então, o que é que a gente tem que levar em conta? Esse grau de solubilidade, os custos para esse transporte, para a estocagem e manusear com eficácia. Então, mesmo hoje em dia, a gente tendo o uso do dentifrício fluoretado, que até então aquela pesquisa de baixo dano, ele fazia um levantamento em cima de um momento onde a gente onde a gente não usava dentifrício fluoretado. Mesmo a gente tendo a associação do dentifrício fluoretado com a água fluoretada nos dias atuais, a gente consegue ter uma redução em torno de 34% das lesões.
Então, mesmo usando dentifrícios, pessoas que não têm acesso à água fluoretada vão apresentar um incremento de 34% a mais de lesões, ou seja, você tem mais chance de ter cárie dentária. Bem, pessoal, e a fluoretação dos dentifrícios. Então, o primeiro dentifrício que surgiu, está aqui no cantinho, foi o Colinos dentifrício, que surgiu com o uso do flúor, né? Já tinha um apelo ali para deixar os dentes mais brancos, o flúor não deixa o dente mais branco, mas foi uma revolução. As pessoas começaram a escovar o dente, de fato, agora colocando uma substância que fazia alguma coisa, que fazia uma prevenção mais efetiva, né? Além da remoção simplesmente do biofilme. Então, a fluoretação o uso do dentifrício com flúor, ele ajudou nesse processo de estimular as pessoas a escovar os dentes, né, e desorganizar o biofilme que tem, e também ele começa a trazer essa substância preventiva. Então, o Brasil é o maior consumidor do mundo de dentifrícios, né? A evidência na redução progressiva de cárie dentária depois do uso nos anos 70 foi muito importante. Então, a gente viu que despenca muito a prevalência de cárie na nossa população como um todo, a partir do momento que se inclui o dentifrício fluoretado, porque ele começou a chegar mais próximo das pessoas. Então, se até hoje a gente não tem água fluoretada, esse método ajudou a popularizar um pouco mais. Só que a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de estar comprando dentifrício, né? E a presença constante do flúor. Então, o dentifrício fluoretado, ele consegue estar deixando a boca ali, a cavidade bucal com o contato do flúor por até 40 minutos. Então, quando a gente escova os dentes, se a gente não lavar muito, não enxaguar tanto, a gente consegue deixar aí por torno de 40 minutos a quantidade de flúor agindo, certo? Então, o correto mesmo seria a gente dar uma primeira escovada e faz o bochecho, e depois faz uma segunda escovada só com flúor para que ele fique mais tempo. A gente não tira tanto aquele segundo excesso, certo? Então, a composição do dentifrício fluoretado. O fluoreto de sódio é a principal forma de flúor que aparece na composição de qualquer dentifrício. Lógico que a gente vai ter vários tipos de dentifrício, né? A gente vai ter sensitive, que está mais relacionado à redução da sensibilidade, então eles vão ter outras substâncias. Mas o dentifrício básico, ele vai ter fluoreto de sódio ou monofluorfosfato de sódio, e vai ter outras substâncias, só que 40% deles vão ser abrasivos, que são essas substâncias que vão provocar uma atrição e descamar levemente o dente, né? Então, o monofluorfosfato de sódio mais o carbonato de cálcio, que é o abrasivo, eles vão completar aí, vão estar em 92% dos cremes dentais. É a principal composição desse creme dental. Professor, e aqueles dentifrícios que branqueiam o dente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque geralmente eles colocam mais substâncias abrasivas e aí isso termina provocando muita sensibilidade. Então, o uso de dentifrício que branqueia os dentes, ele pode estar, na verdade, descamando o seu dente, né? De uma forma microscópica, mas aos poucos isso vai gerar, aí pode gerar uma sensibilidade maior àquele dente. Então, o ideal é que não se use esse dentifrício sempre, né? É melhor que a gente use dentifrício normal. O que de fato clareia o dente é o peróxido de hidrogênio, né? São os compostos que eles estão lá eles estão nos materiais de clareamento de fato. Tem alguns colutórios que colocam cloróxido de hidrogênio e faz com que a gente tenha que a gente
consiga fazer ali um pouquinho, um bochecho com ele, que ajuda, mas também é muito limitado. Existe o dentifrício Cinderela também, que é aquele que está só enganando a gente, é ilusão de ótica. Temos que são muito azuis, e aí você, quando escova o dente, parece, vixe, Maria, como ficou branco, mas na verdade é uma ilusão de ótica, uma tintinha azul que fica ainda lá. Rapidamente ela vai começando a sair e não vai ter muito efeito preventivo, ok? Ele vai estar só fazendo, não vai ter muito efeito do clareador, ele vai estar fazendo só uma ilusão para os nossos olhos. E aí, o dentifrício fluoretado é o que é importante, entendeu? Ah, pessoal, qual o melhor dentifrício? Não existe o melhor dentifrício. Ele tendo flúor é importante e aí ele resolve o problema, seja caro ou seja barato. Não sei que você esteja com sensibilidade, se você tiver, por exemplo, com problema gengival, você pode usar o Previdente, que ele tem substâncias que ajudam, o Sensodyne para reduzir sensibilidade, mas, no geral, qualquer dentifrício que tenha flúor, ele já resolve o problema. Então, a gente teve uma portaria em 89 dizendo ali que a concentração de flúor solúvel, ou seja, quando você tem uma bisnaguinha daqui do dentifrício, esse flúor tem uma data de validade. Quanto mais próximo de se vencer, a gente vai ter menos flúor solúvel, ou seja, eu vou ter menos flúor disponível para provocar o efeito preventivo. Então, quanto mais novinho seja a fabricação do dentifrício, melhor. Certo? Se demorar muito tempo, ele começa a perder esse flúor solúvel. Então, a gente tinha essa lei, em 89, que a gente precisava de uma fabricação onde a gente tinha que ter de 1.000 a 1.500 ppm de flúor aí no dentifrício fluoretado. Após um ano da validade, tivesse pelo menos 600 ppm de flúor. A partir daqui de 600 ppm de flúor, a gente já não tem efeito preventivo, então não importa para a gente. Então, não é bom comprar o creme dental velho. E o resto do prazo teria 450 ppm de flúor, também não é importante para a gente, ok? Então, a prazo de validade tem que estar antes de um ano, para garantir que o dentifrício ele esteja com flúor solúvel. E a portaria do ano 2079, ele tirou essa restrição, que na verdade ajudava a gente a manter pelo menos os 1.500 ppm de flúor, e ele tira essa restrição e deixa só que o máximo de 1.500 ppm de flúor, ou seja, qualquer coisa abaixo disso vai estar valendo, né? Então, isso foi um grande problema dessa portaria, porque ela não limita o tempo mínimo ali de validade e a quantidade de ppm solúvel. Então, isso é uma falha, né? Termina encobrindo esse problema da potencialidade que o flúor poderia fazer ali, evitando o surgimento de cárie dentária. E aí vem algumas dúvidas de como a gente usa, principalmente em crianças. Então, o dentifrício fluoretado, ele deve ser para toda a população, certo? Para todas as idades. O que acontece? Alguns autores, eles falam que menores de 9 anos a gente tem que ter certos cuidados. E a gente carrega mitos que a própria odontologia ensinou no passado, que a criança menos de 9 anos ou menos de 6 anos não pode escovar o dente com dentifrício fluoretado porque vai dar fluorose. Não vai dar fluorose, certo? Só que a gente precisa controlar essa quantidade de dentifrício que é colocado para uma criança menor de 9 anos de idade, certo? Então, aqueles dentifrícios Tang, que não tem flúor, a gente não pode prescrever nunca, certo? Então, teve um período que até os dentistas diziam não pode escovar com os dentifrícios infantis, porque não tem flúor para não fazer mal e não causar fluorose. Então, hoje em dia já começa a surgir dentifrícios infantis que tem flúor. O importante é a gente ter cuidado na quantidade de dentifrício que a gente está oferecendo para a criança. Certo? Então, na verdade, o que a gente precisa é só um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão para escovar os dentes ali
da criança. Então, a gente controlando a quantidade, aos menores de 9 anos, é o que vale, controlar essa quantidade do tamanho de um grão de arroz. A escovação deve ser supervisionada, né? A gente tem que ter sempre um adulto por perto para tá fazendo, de fato, a mecânica adequada, né? Sempre tem riscos durante a formação do esmalte. Então, professor, eu só posso adquirir fluorose. Eu, depois de velho, posso adquirir fluorose? Não. Você, depois de velho, que tem seus dentinhos formados, você não vai ter mais fluorose. Onde é o período crítico? O período crítico é no período da formação do esmalte, ali embriológico, certo? Quando o dente ainda não erupcionou. Depois que o dente erupciona, pronto. Você não vai ter mais fluorose. Então, enquanto existir a formação do esmalte, a gente tem perigo, certo? É um período crítico e está em torno, alguns dizem menos de 9 anos, alguns dizem que é o período crítico em torno de 20 a 36 anos, que é o 20 a 36 meses, que é o período onde de fato está formando esse tecido do esmalte. Certo? Então, nesse período, a gente evita que a criança degluta, certo? Engula o dentifrício. Então, às vezes, meu filho tem fluorose, né? Quem aqui, quando era criança, não comia os cremes dentários, né? Então, isso é o grande problema. Então, às vezes os pais estão trabalhando, deixam a criança em casa sozinha, ela escondida vai lá e come creme dental. Então, isso é uma carga muito grande de flúor, e isso pode gerar, principalmente nesse período de 20 a 36 meses, porém tem risco até menores de 9 anos, quando a gente pega os autores mais, vamos dizer, mais preocupados, né? Que querem abranger mais as pessoas, as idades. Então, evitar essa deglutição. Não é recomendado dentifrício com baixa concentração de fluoretos para ninguém. Sempre dentifrício em torno de 1000 ppm é o adequado. 1000 ppm, 1500, certo? 1000 ppm é suficiente para trazer todos os benefícios para a gente. A gente não pode indicar menos do que isso também para as crianças. E aí, quando a gente está falando de criança, escolação supervisionada, a gente tem que ter cuidado com a técnica, né? Então, a gente tem a técnica transversal. Que técnica é essa transversal? Da aplicação do dentifrício. Você tem a escovinha que tem a técnica bem bonita, mas eu vou botar logo na prática. É você passar o tubo do dente, do creme dental, assim, tá? Certo? Só um pouquinho, né? Tem gente que se empolga e passa daqui a pouco na escova inteira. Então, não adianta você estar jogando um monte de dentifrício que vai termina prejudicando a atrição também. Então, se você não tem o contato da escova, tem muito fluido ali, você não tem o contato da escova com o dente, você também perde aquele potencial de fazer a remoção do biofilme. Então, se você coloca aqui um pouquinho de dentifrício transversalmente, é o bastante, ok? Você vê que aqui bem discreto. E quando é uma criança muito pequenininha, você pode usar a técnica da tampa, que é uma técnica que eu não recomendo muito, mas se ela só for ela que usar aquele creme dental, é você pegar a pontinha da escova e tirar só um cantinho de creme dental, aquele tamanhozinho de um arroz, né? Bem pequenininho, e usar ela ali já vai ser o suficiente para a criança que é pequenininha, que vai ter tem poucos dentes ainda, certo? Então, a técnica transversal, tubo em posição perpendicular ao longo eixo da escova, metade da largura da ponta ativa, 0,3 a 0,5. 5 e 6 anos, geralmente é o recomendado, certo? Menores também. Bisnaga fechada, aqui a técnica da tampa, bisnaga fechada, pressiona levemente a ponta ativa da escova nessa parte interna da tampa, e transfere uma pequena quantidade, uma indicação aí até 4 anos. Então, aqui você tem uma quantidade mais reduzida, você pode usar essa técnica para essa idade também, só colocar uma quantidade mais reduzida, ok? Então, a chave não precisa decorar a técnica, a chave é entender que é uma pouca quantidade, ok? Aí vocês entendem essas formas de ser mais fácil da gente explicar às mães, né, às pessoas, quando a gente for fazer essas orientações. Algumas evidências científicas que a gente já tem é que a quantidade de dentifrício
maior que um grão de ervilha, mais de uma vez por dia, tem associação com a fluorose no esmalte, ou seja, se eu colocar uma quantidade grande de dentifrício em crianças, a gente vai ter aí uma chance de ter fluorose. E o método da lavagem, sim, o método da lavagem, que eu já falei. Então, se você usa pouca água na hora de remover o dentifrício, você acaba reduzindo aí até 26% de cáries proximais, é uma cárie entre um dente e outro. Então, se a gente consegue fazer essa lavagem com pouca água, a gente vai ter também uma chance de desenvolver menos cáries proximais. Então, que é aquela cárie mais complicadinha de ser prevenida. Então, o dentifrício vai ter, o flúor vai ter mais contato ali, vai se aderir ao dente. Outras evidências: o uso do dentifrício fluoretado em crianças e adolescentes. Eles avaliaram 70 artigos no meta-análise. Meta-análise é um tipo de pesquisa que ele avalia as pesquisas. Então, eles pegam muitas pesquisas, no caso, eles pegaram 70 artigos, juntaram esses artigos e juntaram as populações dos artigos e eles perceberam que o resultado disso, né? A gente tem um incremento de 24% de cárie naqueles pacientes que não usam o dentifrício fluoretado versus o que usa o dentifrício fluoretado, né? Ou seja, se você é do grupo controle e não usou o dentifrício fluoretado, vai aumentar em 24% a quantidade de cárie dentária. Então, outras revisões, a associação de outros veículos, como, por exemplo, a gente usar enxaguatório bucal com flúor, a gente usar géis, bochechos, vernizes com flúor, que eu vou falar mais à frente, junto ao dentifrício fluoretado, a gente tem uma modesta redução comparada ao uso isolado de dentifrício fluoretado. Ou seja, se eu tenho água fluoretada e eu tenho dentifrício como acesso, eu não preciso mais estar fazendo aplicação de gel, de verniz, de enxaguatório, porque você já tem a quantidade suficiente de flúor ali para causar a prevenção, certo? Agora, se a gente não tem água fluoretada, como é o nosso caso, o uso desses métodos de géis, vernizes, bochechos, eles são importantes porque eles vão somar aí a essa situação do dentifrício fluoretado, principalmente em pacientes, né, ou crianças e pacientes que você tem uma prevalência alta de cárie. As pessoas perguntam, professor, pode aplicar flúor em adulto? Pode, lógico que pode. Não é só criança, certo? A gente termina fazendo mais em criança porque é aquele período que ela não tem tanto cuidado com sua saúde bucal. Mas a aplicação de flúor em 6 meses pode ser feita em qualquer idade, certo? Inclusive nos idosos. Os idosos também são muito importantes para evitar a cárie radicular, né? Que é uma cáriezinha que, a partir do momento que a gente envelhece, a gente vai ter uma redução na altura da gengiva e vai começar a expor o cimento. Então, aquele cimento ele é mais frágil, ele vai desenvolver cárie com maior facilidade. Eu acho que vocês já viram um idoso que tem ali no cantinho, no colinho do dente, uma lesão escurecida, né? Então, ali são as cáries radiculares. Então, a gente pode usar, deve controlar. Pronto. E aqui ainda veio um dentifrício pré-evidente, que ele tem 5.000 ppm de flúor. Ele é exatamente para pacientes idosos. Então, no Brasil, ele não foi aprovado, teve um moidinho aí, porque é uma quantidade muito grande de ppm de flúor, teria que ser prescrito e receita controlada, então não chegou aqui. Mas, no exterior, a gente tem esse dentifrício com muito flúor, que é exatamente para evitar essa cárie radicular, 5.000 ppm. Que não pode uma criança pegar esse dentifrício, porque aí ela vai se intoxicar e ela pode gerar a fluorose. Então, ele pode usar também um uso adicional de bochechos fluoretados a 0,05 diariamente. Então, nessa pesquisa aqui, percebeu-se que adultos e idosos de 27 a 90 anos conseguiram ter uma redução de 16% de lesões pelo uso de dentifrícios, com um percentual alto de
ppm, conseguiram inativar as lesões de cárie, ou seja, paralisar as lesões de cárie em 38% depois do uso desse dentifrício com alto percentual de flúor. Certo? Então, vou parar a parte 1 por aqui, e aí, na próxima aula, a gente continua com a parte 2, tá certo? Tanana.